Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um videozinho, mais um episódio do nosso querido White Diamond AU, episódio número 29. Dessa vez aqui já tem um spoilerzinho. White Steve mais Cone. Será que teremos Steve Oroni aqui nesse episódio? Será que teremos? Steve vai ser bem da hora. E garantir, pedir para deixar aquele likezão. Não se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho importante também, caso para se tornar sempre um membro aqui do canal. Que ajuda muito, muito mais o canal de perna e dá um apoio enorme, né? E sem muito mais delongas. Ah, esqueci de falar. Claro, deixar aqui, mostrar eles aqui, né? Os membros. Em especial agradecer a Luísa, nossa estrelinha, agradecer ao Davi, nossa galáxia, naquele apoio enorme. E galera, então sem muito mais delongas, bora lá. Hey galera, aqui é o Ora Eu gosto das Cartoon, camisas do trazendo Dora hoje pra Cartoon, hein? Onde vocês, será que ele tá comprando essas infelizmente, camisetas o aí? último episódio da White Steven Bomb da White Diamond AU, um universo alternativo em que Steven é filho da Diamante Branco e Rose Quartz ainda está viva. Aqui na playlist tem todos os episódios na ordem pra vocês e lembrando, gente, que a AU não acabou, tá? Isso não é o último episódio de todos, tá? Que É bom. só o último episódio da White Steven Bomb, que foi o evento dessa semana que teve episódio novo todo dia. Não confundam os dois. E após os 4 episódios dessa semana, terminaremos esse Eu pequeno pensei em evento pular esse com mais comecinho, um mas eu falei, evento grande e dá um importante resuminho, né? para Porque eu sempre AU, tá que ainda fazendo um não tem resuminho nada todo a no ver com a começo. volta de Peridot ou de Lápis Lazuli. Ontem, durante a volta do Geodo, que na verdade é a primeira vez que ele aparece na AU, Garnet Volta voltou e pra terminou gente, a né? história para Steven, algo que ficou em off porque isso não apareceu em capítulos, contando pra Connie resumidamente o que se deu o rumo da história e explicando por que Pérola Branca tem tanto gatilho confusões, gatilho que vai levar É, um tempo para ela perder, com ainda certeza, mais sendo algo foram tão um novo em um bom lugar tempo, né, tão ainda, novo que ela acordou após milhares de anos convênio com sendo aquilo. controlada pela Branco. Garnet também apareceu com sua nova regeneração, mais Nova maneira que a Bicha. última, e Steven saiu com Rose e Pérola na missão de consertar o Geodo para que ele não rachasse por completo e explodisse uma área correspondente a um estado. Contudo, Steven queria tentar outras formas que não envolvessem Rose chorar, se importando que ela não tivesse que se machucar para consertar as coisas, mas no Cara, fim, acabam usando a é que o Steven, nosso Steven, ele lambe. Funciona também, assim como as lágrimas. Será que a Rose nunca tentou dar uma as lambida em lágrimas alguém? dela mesmo e com o pensamento de que o suor dele pode dar vida O a tamanho da Jens. Rose, né, cara? A Rose é Se o pequeno muito Estevão grande, fosse cara. um pouco mais esperto e tivesse mais conhecimento sobre Jens, ele poderia começar a notar como é estranho que um quartzo É, tenha falta tantas inteligência no habilidades Steven e falta formidáveis e conhecimento, né? ainda por Então, cima aí saiba juntou, tanto né? sobre as diamantes. Mas, de qualquer forma, continuamos o capítulo, começando hoje com uma pergunta sobre a última questão que Rose deixou no ar. Então, da vida a Jens, você já tentou isso antes? Nesse momento estamos em uma loja de lembrancinhas, provavelmente aquela de Beat City em que Steven trabalhou na segunda temporada e onde conheceu Connie. Isso porque uma das coisas que ela veste está escrito Beach Bagel. Steven fala que já suou muito na vida, agora não lembra de ter dado vida a alguma coisa, achando que Rose É, pode estar suar, brincando sobre chorar, aquilo, deve ter mas aí feito Connie vai muito, e né? fala, mas e se ela não estivesse, se for verdade mesmo? Isso com certeza dá um novo significado a ter uma pedra de estimação. Pensando que se ele fizesse isso não sairia um tipo de bebê pedra, e de qualquer forma, quando criança ele não podia nem ter uma pedra de estimação, mais uma coisa que Connie adiciona à lista de infância deprimente. Ele não se importa muito com isso porque agora as coisas estão bem melhores, ele tem a pérola branca e as É, gems, e com tá bem certeza melhor elas mesmo, deixariam muito ele melhor. ter uma pedra de estimação. Aí Connie, deixariam. Da última vez você falou que elas ainda estavam suspeitando de você. Aí ele, Nossa, bem, Connie, isso é diferente. É mesmo? só que Elas têm um bom doreria. motivo. Mas a Connie Elas sabe. têm? Adoro como sempre destacam que por mais que a Connie ache as Jen super maneiras, respeite a autoridade delas como as mais adultas e também as que mais sabem, a lealdade dela vem primeiro com o Steven, A sempre estando ao Connie lado é a dele antes de Connie, né, pensar em cara? A qualquer Connie é muito outra braba. A dica. Connie sendo Ele Connie. responde Connie falando que elas meio que Então, têm motivo sim, falando da vez em que Garnet recuperou um tal prisma de luz e Rose disse especificamente que se um Jen poderoso tocasse, poderia ser ativado e libertar um exército de soldados de luz. E como ele não caralho. sabe direito como usar a maioria dos seus poderes, é bem mais seguro ele ficar bem longe daquela coisa. E sim, bem como vocês devem estar pensando, esse prisma que o White Steven fala é o mesmo que o Steven original e as Jeans acham no jogo Ataque ao Prisma, que pra quem não sabe, tá, eu já fiz uma série zerando ele com 100%, ok? E querendo ou não, os fatos que aconteceram no jogo Ataque ao Prisma são canônicos e realmente aconteceram pra série original, assim como pra cá pelo visto. E no Caraca. jogo o Prisma é ativado Pô, quando dá até Steven vontade de jogar os toca. jogos, cara. Mais tarde a gente descobrindo que isso é porque o menino é diamante rosa em tese. Assim como o Steven é diamante branco em tese, ou seja, se ele o tocasse, iria reativar e causar tudo aquilo do jogo. Steven fala que talvez ele e as Crystal Gems tentem usar aquilo caso o planeta natal tente invadir a Terra. Porra, Aí Connie, pior, né?
E ele Uma arma, completa né? que, sobre isso, Qual ela foi o tinha um bom exército? ponto e um bom argumento em manter aquela coisa longe dele, sem levar pro pessoal ou ficar mal com aquilo. Ah, sim, Ela porque se ele finalmente disse tocar, que vai consegue ativar, né? entender o ponto dele e delas. Também não ia querer levar a culpa por uma super eclosão de magia Jen poderosa por aí. E acha que ainda interpreta ser um Jen como ser um adolescente. Isso enquanto se olha no espelho e vê que nasceu outra espinha. Ela fala que ao menos nessa bagunça toda ele não tem que se importar com os problemas da puberdade ou se importar se alguém vai te convidar pro baile. A ele, bem, verdade, mas é que... A ela, o quê? Tem um baile de escola Jen? Respondendo pra ela que não, mas tem fusões e o lance da dança de Eita! fusão. Algo que ela aparentemente nem sabia que ele podia fazer isso também, já que ela não estava na história da Opal, mas sabe agora que Garnet é a fusão de Ruby e Safira, falando pra ela, sim, bem, não, eu não sei. Ele deveria ser capaz de fazer isso, mas ainda não teve sucesso. As Gens até tentaram ensinar a dançar e tudo mais. Pra ser bem Ah, mas honesto, é o uma maior dança que problema e meio a que tira o questão do coração, Steven né? quando ele pensa em fusão é sobre aquilo que a Garnet falou sobre como é a mente fundida, já que da última vez que ele inventou de unir a mente dele com alguém foi com a Pérola Branca e ele acabou a controlando sem querer. Então vai que isso acontece com a fusão também. Nessa hora, Connie põe a mão no ombro dele, se aproxima e fala que ele está pensando demais. Às vezes uma dança é apenas isso, uma dança. E diz É. pra eles fazerem isso do jeito humano, dele a convidando para uma dança de fusão. Aí ele, como? Caramba, Vamos lá, não esses seja passos aí que eu franquinho, inventei finge que agora. eu sou um cara sexy, uma Jen bem gata. Aí ele, Eita. Connie? O pequeno Eita. Estevão já sem jeito fala que Eita. isso não vai ser muito útil, porque o problema dele não é em convidar as pessoas. E se não é esse, pra Connie, beleza. Então podem pular logo para a parte da ensinação de fusão, completando que já leu muito Caralho, a fanfic na Connie é, internet ó. para saber Ó. como isso Ó. funciona, fazendo um... Que Papum. luz é essa passando pela janela? Ah, é essa pequena pedra brilhosa em tua cabeça. Deixando Steven duas vezes mais sem graça do que já estava 30 segundos atrás e ainda por cima segurando a risada, até que ele explode falando que ela não tá recitando uma fanfic, e sim Shakespeare. Manda dele calar a boca que ela ainda não terminou. Vamos aproximar nossas cabeças, você e eu, a minha escura e brilhosa pelos olhos da puberdade e a sua brilhosa pelos olhos de muito gel de cabelo. Fazendo gargalhar ainda mais e pedindo para que ela pare. Aí os dois ficam brigandinho com ela, perguntando se por um acaso ela tá mentindo. E Steven falando que sim, porque o cabelo dele já acorda assim, mandando ela Ah, não não tem bagunçar. gel. Até que no meio dessa briguinha os dois começam a girar, como já era esperado, a brilhar também, e os dois ficam totalmente brancos, brilhando muito por causa da pedra do Steven, ao ponto de Tá lá. iluminar toda a loja E de tá lá, lembrancinhas do Steve calçadão. Erani. E com isso, se fundindo pela primeira vez como a White Stivone, que até tira uma foto sem querer e se assusta bastante depois. Stivone, que acaba mandando essa foto pro Twitter do Steven sem querer, se assusta muito porque ela não sabe quem ou o que ela é. Então ela pensa, quem é essa pessoa? Depois de olhar na câmera frontal, isso porque Steven e Sem Connie devem querer, estar né, se mano? sentindo assustados e não sabem quem ela é, estranhando muito sua própria cara e a amassando para sentir-se ela mesma. Lembrando sempre que Stivone não é nem do sexo masculino nem do sexo feminino, gente. Ela é intersex. E os pronomes certos ou corretos para chamá-la são eles Tá, ou elu. eu vou no te falar que eu português não são... sei o que é intersex. Mas se ele tá falando, talvez ele tenha a propriedade. os referentes a pronome neutro. O criador da U provavelmente manteve ela intersex e não binário, que com não binário ela também não é tratada pelos pronomes do gênero feminino nem do gênero masculino. E como vocês sabem, eu chamo de a Stivone Cara, porque... mas se parar pra pensar agora, né? No sentido. O Steve se. 99,9% das fusões são femininas e também eu passei 6 anos chamando de a Stivone, então acaba sendo mais por um conforto fonético, mas lembrem-se que toda vez que eu falar a Stivone não é porque ela é do gênero feminino, mas sim porque eu tô falando da fusão Stivone, ok? Stivone, que está com o cabelo parecido com o original Caralho, tá e como muito sempre da hora pelas esse roupas design. misturadas que os dois estavam usando na hora da Ai, fusão. e é o cabelão. Aliás, ela mudou Gostei. um pouco o design inicial que ele criador tinha pra ela, que eu mostrei pra vocês lá pela segunda temporada da U, encostando sem querer nos seus olhos, que ao abrir, vimos que ela tem olhos escuros, Ela tá meio como os da calva Connie, aqui, né, mas no com um topo da detalhe cabeça, da né, mano, pupila por de causa da diamante ainda Jane, ó. visível, olhando Ficou um para as tiquinho suas calvo, ó. próprias mãos e falando, minhas mãos, nossas mãos, suas mãos. Percebendo assim que ela é uma fusão. Sim, Stivone, você é uma fusão, caindo logo em seguida e derrubando umas coisas da loja. Ela levanta com um pouco de dificuldade, tentando se concentrar, porque é só andar. Algo que deve ser difícil, porque Steven e Connie são bem baixinhos, enquanto ela, em ser humano, deve ter mais de 2 metros de altura. Porque são umas Falando idades, que né, galera? a altura Né? tem Então suas será que são umas vantagens, alturas mas também? tem desvantagens também. Querendo saber como a Opal consegue lidar com aquelas pernonas dela.
Quando ela finalmente consegue É hábito, pegar o né? trinco da Costume. porta, consegue ver que duas pessoas estavam se aproximando da loja de lembrancinhas. Justamente Sadie e Lars que olham pra ela e ambos coram, até porque, como vocês sabem, Stivone tem bem mais traços femininos do que masculinos, então tanto agora como originalmente, Lars e Stivone Sadie é, coram ao vê-la pela primeira tá vez, ligado? já que o Lars é Diferenciada, um né? hétero babaca e a Sadie todo mundo sabe que ela é bissexual no mínimo. Tanto é que Lars corre dela agarrando a Sadie, que fala que o caminho pro cinema é pra lá, mas ele diz que vai fazer um desvio, isso porque provavelmente eles estavam tendo um encontro e, querendo ou não, até a Sadie original levou bastante tempo pra desistir de vez do Lars. E Stivone se pergunta se aqueles eram mesmo a Sadie e o Lars, querendo saber Não, pô. se eles reconheceram eles ou a reconheceram. Não E a tem pergunta como principal, reconhecer de primeira. será que eles estavam no meio de um Não encontro? tem como Por mais reconhecer. que os dois quisessem muito saber disso, melhor deixar pra lá e se concentrar em algo que ela realmente precisa fazer, conseguir andar. Dando um pequeno passo de cada vez e enfim conseguindo estabilidade e ficando muito feliz com isso Tá e com muito suas bem desenhado, eu pernonas gostei demais do novas, design. sabendo exatamente onde vai ser o primeiro lugar para onde ela vai correr, passando para uma cena do templo em que estão todas, Rose, Garnet, Amethysta e Vai Pérola, mostrar que, pelo pra visto, rapaziada, né? ela colocou umas vinhas na frente da entrada e está falando para todos seus pontos positivos. Que o templo ficará bem menos perceptível e também diminuirá a visita de humanos curiosos. Chegando Stivone de supetão falando, galera, olha! E a Amethysta berrando, fruta que caiu, que é isso? Que não cai nessa corrida e conta que Steven achou que não ia conseguir, mas ele conseguiu. Ele estava na loja hoje. Bem, eles estavam na loja hoje. E fala eles, sem conseguir terminar sua frase enquanto Rose, Garnet e a Amethysta olham estonteadas para ela. Até a própria Garnet completar que eles se fundiram. Steven se fundiu com a Já se Connie, liga na confirmando hora. que sim, perguntando se tá tudo bem, porque a cara delas não É tá porque nem até para elas é um bagulho novo, né? Fusão com humano. um pouco entusiasmadas por essa conquista do Steven. Bom lembrar que esse Stivone deve se sentir mais pressionada que a original, porque esse Steven se pressiona muito mais o tempo todo, e nesse mundo a Stivone surgiu pela primeira vez depois da história da Garnet, quando ela contou a Steven sobre como fusão é importante para ela, sendo que a Stivone original se fundiu pela primeira vez quando nem sabiam que Garnet era uma fusão. Contudo, a Amethysta mostra que está interessante essas realmente diferenças, né? entusiasmada com ela falando mano, que incrível, você arrasou geral, Steven. Digo, Steven, Connie, Stivone. Enfim, ela precisa saber de tudinho, a deixando meio sem graça com esse como, porque foi bem como a Garnet disse, mesmo que tenha sido um acidente e tal. A parte do acidente assusta ainda mais Pérola, que realmente não estava nem um pouco entusiasmada com essa A ideia, Pérola porque sempre, pra né? ela era completo e totalmente impossível humanos e Jean se fundirem. Isso é imprescindível, impossível, isso é maravilhoso, Rose completa, já enchendo seus olhos de lágrimas e fala Steven, Connie, Stivone, vocês dois criaram Que da algo hora que eles incrível, uma abraçaram essa fusão ideia, entre né? um Jean e Mas um humano. daria um puta drama se elas tipo, ficassem, mano, o que tá fazendo? Você não pode, tá ligado? Tipo assim, inventar. É que não. É que com a Garnet não ia acontecer muito, porque ela sabe o que é a fusão, tá ligado? Que tem que estar ali o sentimento papum. Mas imagina se, tipo, alguém falasse, não, você tá louco, você não pode, tá fazendo besteira. É algo que ninguém nunca viu antes. Impressionando Stivone, porque nenhum dos dois sabia que isso é impossível, exceto para os Steven rosa e branco, porque eles são metade Jean e metade humano, por isso são a única exceção à regra. Para quem não entendeu esse tom de repreensão da Pérola, ela não está assim só porque ela viu uma coisa nova que nunca viu na vida e achou que era impossível e tal, mas sim porque o que ela vê é uma ameaça, porque as Jeans não sabem que Steven só se fundiu com a Connie porque ele é metade humano. Assim, ela acha que tem risco disso acontecer entre Rose e Greg. Sabem aquela pérola chata dos anos 80 que não ia com a cara do Greg e Eita. esfregava na cara dele que só ela podia se fundir com a Rose e ele não? Pois é, isso também aconteceu aqui. E como vocês viram na parte retrasada, Pérola e Rose ainda brigam por causa do Greg. Não é como se ela não sentisse ciúmes dele. E quem sabe no futuro não Exatamente. seja a própria Stivone que vai dar ideia a Rose dela ter um filho com o Greg. Rose Caralho, fala enquanto verdade, segura nos imagina ombros ter outro dela que é moleque por aí. esse tipo de coisa que elas defendem a Terra. Se a fusão dela é uma realidade, imagina quantas Cara, portas ficou poderiam muito se foda abrir esse com calvaço isso. de cria Aí aqui. ela aberto. Ai meu Deus, a loja de camisetas. Ela esqueceu de fechar a loja de camisetas, brilhando novamente, explodindo os dois, um pra cada lado, perdendo É. totalmente o foco no momento, Que porque lembrou, né? deixaram a loja que estava no turno do Steven sozinha e aberta. Além de terem levado umas roupas de lá, mal dando tempo de nada, porque Steven já levanta e sai correndo desembestado pro calçadão, porque se não voltar logo ele vai ser demitido. E Connie indo logo atrás dele, porque também deixou as coisas dela lá. E assim que ficam a sós, Garnet pergunta pra Rose se ela ficou com inveja deles, descendo uma gota de suor e rindo, dizendo claro que não, mas de qualquer forma ela fica muito feliz por eles. E Pérola Ah, foi muito da hora. assustada com a cara dela de ameaçada. Esse capítulo termina com a maravilhosa fala Esse da capítulo Amethyst. foi da hora. Não sei se da Melrose, é o Steven no final. Ele tem várias habilidades e poderes super especiais. Devem ser porque ele é um diamante.
finalizando o capítulo com a estrela na cara dela, sorrindo de nervoso e falando, deve ser por isso. Essa Sem cena é nenhuma da delas hora também, né? suspeitar quem ela realmente é, ou sem entender como Steven pôde se fundir com humana se ela também é uma diamante e nunca conseguiu fazer isso com o Greg. É porque ele é E por meio essa parte, meio, essa né? semana é isso, gente. Famoso napolitano. Metade morango, chocolate e baunilha. Pô, rapaziada, mas eu gostei desse episódio, foi bem da hora. Design da Steverone, ó, filé, hein? Bem feito demais. Espero que vocês tenham gostado também. Que aquele likezão. Fica mais uma vez o agradecimento, quem é membro, lembra que quem é membro vai tudo antecipado, fechou? E se fizer, muito obrigado e valeu. Falou!